Aí, por favor, Luciana. Eu creio muito no poder que Deus nos deu através dessa estrutura. Não é porque nós encontramos na Bíblia a fórmula mágica de como ser igreja. Eu creio que cada ministério, ele tem o seu trabalho. Eu acredito piamente na Assembleia de Deus, na Universal, na Comunidade da Paz, na Deus e Amor. Eu acredito piamente na Batista, Presbiteriana. Cada uma delas, Deus deu uma estrutura. E elas cresceram, fizeram história, principalmente a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista. São igrejas centenárias, que elas cresceram, fizeram a diferença no país. E aonde você vai, em cada esquina, em cada bairro, tem 2, 3 assembleias, tem Batista e assim por diante. Então, elas provaram, através da visão que Deus deu para elas, que o que Deus deu para elas vem do Senhor. Realmente não é algo inventado por homens. Mas só que Deus nos deu uma estrutura também, nos deu uma visão. Graças a Deus existem diversos tipos de igreja, porque cada pessoa se encaixa segundo o seu propósito. Então Deus te colocou na videira, porque Ele sabe que esta visão, ela vai tomar o seu coração, e vai te levar ao cumprimento do propósito de Deus, em nome de Jesus. Você tem que crer nisso, tomar posse dessa palavra. Então, quero que hoje, nesses 50 minutos que eu vou ministrar, que você aprenda sobre as nossas funções, e sobre o caminho de uma célula que multiplica, desde o início ao final. O Obreiro Neto, ele explicou para você sobre a estrutura dos cursos, e focou muito sobre o nosso tripé, aonde é célula, culto e discipulado. Ele também deve ter falado, eu não peguei no começo, mas que antes da estrutura vem a visão. Ele deu exemplo de uma estrada, de sair daqui, uma viagem daqui para Goiânia, né? Tem o combustível, que é a paixão, tem o caminho, que é a visão. E precisamos estruturar a nossa vida através de um carro, através de um bom carro, através de alimentação, que é a estrutura para que nós cheguemos até o objetivo final, que é chegar em Goiânia. Então a visão vai ser ministrada hoje à noite. Então você precisa entender a estrutura aqui, mas lembre-se, antes da estrutura vem a visão. Paixão, visão e estrutura. Então nós só mudamos a ordem para você entender um pouco melhor, para que hoje de manhã tenha mais tempo para explicar a estrutura para você. E quando falamos de estrutura, automaticamente nós pensamos numa empresa. Antes disso, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero orar para que a Tua palavra, mais uma vez, penetre em cada coração e traga vida abundante. Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber a boa palavra do céu e desfrutarmos de algo sobrenatural, em nome de Jesus. Diga bem. Então, quando falamos de estrutura, nós automaticamente pensamos numa empresa. Então, você deve ter escutado, você que tem mais de 5 anos, quase mais de 10 anos na videira, já deve ter escutado assim: a videira não é Bradesco. E de fato não é Bradesco, não é Itaú, não é General Motors. Nossa estrutura não está relacionada a uma igreja, a uma empresa, desculpa. A nossa estrutura está relacionada a uma palavra. Fala comigo: palavra gera estrutura. Então, a palavra vem pela fé, e nós somos alimentados por essa palavra. Essa palavra alimenta a fé e nos move. E Deus é tão precioso, tão poderoso, tão maravilhoso, que ao mesmo tempo em que Ele gera fé, Ele aumenta a sua fé, Ele te dá a visão correta e te ensina como chegar até o final. Então, nós simplesmente somos replicadores daquilo que Deus quer que nós façamos. Então, Deus te dá o combustível, a paixão, te enche de fé, Ele te dá uma visão clara de onde quer que você chega, e Ele te dá todos os instrumentos necessários, que é a estrutura, para você chegar lá. Então simplesmente, qual que é o papel do homem? Obedecer a palavra, andar segundo a palavra. E qual que é a maior guerra entre o diabo, a carne e o mundo contra nós cristãos? É que você não obedeça a palavra, que você não siga os preceitos do Senhor, que você não creia que a palavra é verdadeira. Então há essa guerra espiritual acontecendo, e essa guerra é natural que nós temos atitudes que têm a ver com a carne. Mas hoje, quero que você saia daqui pelo menos com o conceito, o entendimento correto, e que esse conceito, entendimento, penetre o seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Então o mundo, ele trabalha com estrutura.
As empresas realmente, ela trabalha com estrutura. O inferno, ele tem uma estrutura. E por que a igreja não trabalharia com uma estrutura? Sendo que todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Fala para o seu irmão, todas as coisas, 100% das coisas, são criação de Deus. Então, se são criação de Deus, por que nós não vamos utilizar? Por exemplo, eu sou da área da música, durante muitos anos toquei e cantei, e as pessoas tinham preconceito na minha época, há 20 anos, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu tocava, quando se falava de funk, quando se falava de rock, quando se falava de pagode, de samba, dentro da igreja, parecia que vinha um demônio junto. Se cantasse um gospel funk, se cantasse um samba de funk, o ritmo era do diabo. Imagine na igreja aqueles tamborzinhos, como que é o nome? Percussão, né? Quando vinha isso, uma banda de fora cantar, o pastor ficava arrepiado, porque eles achavam que aqueles instrumentos eram do diabo, porque realmente tambores são utilizados no centro espírita, no centro de macumbaria, mas só que nós sabemos que todas as coisas vêm do Senhor, Deus que nos deu. Na verdade o diabo aproveitou, roubou, copiou, e está fazendo algo até às vezes melhor que o cristão. Então nós temos que nos apropriar de tudo aquilo que Deus nos deu, para desfrutarmos 100% de uma vida de reino em nome de Jesus, amém? Então, tudo foi criado pelo Senhor, a estrutura também, foi Deus que criou e estruturou, foi Deus que estruturou todas as coisas. Então, quero que você entenda isso, que nada, exatamente nada vai prosperar, se não tiver uma estrutura. Nada na sua vida vai prosperar, vai avançar, se você não estruturar. Então, se o Clodoaldo e a Luana querem viajar, com certeza eles pensam antes, eles colocam uma verdade no coração, eles têm a visão clara de onde que eles querem ir, e no dia a dia eles planejam como vai ser a viagem. Então, o resultado dessa viagem vai ser o resultado do planejamento deles, mais a intenção no coração de fazer acontecer. Agora, quer uma viagem ruim? Vamos viajar agora? Vamos. Para onde? Vamos para qualquer lugar. Pega o carro e começa a gastar. Começa a gastar gasolina, começa a comer em qualquer lugar, começa a beber em qualquer lugar. Você vai ver que no final, o seu planejamento foi horrível, você foi em lugares que não desejavam, e no final das contas gastou mais do que precisava. E no final é uma dívida no cartão de crédito, empréstimo e assim por diante. Porque não planejou, não estruturou. Então você precisa entender que a vida cristã, a sua célula, a sua vida cristã precisa de estrutura. Querido, quero incentivar aqui, pastor Helder falou semana passada, quero reafirmar, se você não fez os seus alvos, não sei nem se foi o pastor Helder que falou sobre isso, se você foi alguém que não fez os seus alvos para 2022, você vai chegar em lugar nenhum. Se você não sabe aonde quer chegar no seu casamento em 2022, o seu casamento vai continuar da mesma forma. Se você não sabe aonde você quer levar a sua célula em 2022, o seu casamento vai continuar da mesma forma, porque nem visão você tem. Agora, uma vez que eu coloquei os meus alvos, que tem a ver com a visão, que vão ser pregados agora à noite, eu preciso estruturar essa visão. E como eu vou fazer cada mês? Os pastores apresentaram essa semana, para mim, e entre eles, o projeto do semestre. Nós estruturamos o que nós vamos fazer no semestre, para a igreja ser ativada, para chegarmos aos 1000, para conquistar o propósito do Senhor. Mas se nós não entendermos a importância da estrutura, teremos grandes dificuldades. Então o Neto começou falando a importância da estrutura, e falou também sobre a importância do tripé. O tripé faz parte da nossa estrutura como igreja, culto, célula e discipulado. E você precisa encaixar nisso. Você que não faz parte do discipulado, chega para o seu líder de célula e fala assim: ei, que negócio é esse de discipulado que eu não participo? Quem mandou você não me convidar? Por que você não me convida? Porque você, líder de célula, no dia que o seu discipulador está com o pastor, você precisa fazer discipulado com a sua equipe. E eu não vou entrar nisso porque o Neto já falou, mas eu quero te mostrar a estruturação da igreja em Êxodo capítulo 18, verso 19, se puder colocar para mim, por favor. Aqui está a estruturação da igreja. Foi uma das primeiras estruturações da igreja na Bíblia, aonde Moisés liderava 3 milhões de pessoas. Olha aqui para mim, Moisés liderava 3 milhões de pessoas. Impossível, um líder pode, por mais influente que ele seja, por mais eloquente que ele seja, por mais palavra que ele seja, ele consiga liderar 3 milhões de pessoas sozinho. Então aqui Deus começa a estruturar a igreja chamada povo de Israel, chamada Israel. E você precisa entender esse princípio, para que isso se torne verdade no seu coração. Êxodo 18, verso 19.
Ouve, pois, isso aqui é Jetro, sogro de Moisés, falando para Moisés. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Olha a primeira coisa que ele fala: representa o povo diante de Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. Procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão para a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, ele está mostrando claramente aqui como se lidera uma igreja, como se lidera uma célula, como se lidera um povo. E ele traz vários requisitos importantes que eu quero que você anote no seu coração, se tiver também no seu celular, no seu caderninho, anote. É neste momento que nasce a igreja celular, que é a nossa estrutura. A nossa visão está baseada nesse texto. É um dos textos, tá? Mas o principal texto é esse. Nós entendemos que quando enxergamos esse texto e começamos a viver esse texto, percebemos quanto crescemos. Irmãos, você que não conhece a história da videira, a igreja videira, ela nasceu em 1997, através de 50 irmãos que estavam na casa do pastor Naor. Hoje nós somos mais de 400 mil pessoas no mundo. Posso escutar um aleluia por isso? Agora, me mostra um ministério tão consolidado, tão forte, tão firmado, que em 20 e poucos anos chegou a 400 mil pessoas no mundo. E eu vou te falar, não houve um grande mover, grande poder. Nasci, minhas origens assembleianas. Então, havia milagres sobrenaturais na Assembleia. Não houve um grande milagre assim, nunca levantamos um morto. Nunca, pelo que eu lembro, né? Pelo que saiba. Um cego, já vimos pessoas enxergarem sim, mas um cego de nascença, começar a enxergar 100%, nunca vimos. Eu nunca vi, pelo menos, esses 20 anos de videira. Mas só que, como nós estruturamos segundo a palavra, e nós valorizamos a estrutura, a visão que Deus nos deu, o resultado é esse. Então, se você quer crescer, se você quer avançar em todas as áreas da sua vida, é tempo de estruturar no seu coração. Fala para o seu irmão, é tempo de trazer estrutura no seu coração. Aleluia. Então, esse primeiro momento, no verso 19 e 20, ele mostra por que e para que devemos organizar uma igreja, estruturar um corpo de Cristo, estruturar o corpo da igreja. E a primeira coisa que ele fala no verso 19 é: Moisés, representa o povo perante Deus. A primeira estrutura de uma igreja, ela é feita pela representação de um homem, o anjo da igreja, no caso aqui o pastor Wilson, que é pastor do estado, da cidade, eu como pastor aqui. E essa pessoa que é vamos dizer assim, o rei, o que governa, o que direciona, o que dá as direções espirituais, ele vai representar o povo. Irmãos, preste atenção numa coisa: o seu discipulador, ele sofre uma pressão do inferno por causa de você. O seu pastor, ele sofre uma pressão do inferno por causa de você. Sabe por quê? Porque antes de tocar você, o diabo precisa derrubar o seu pastor e o seu discipulador. Ele não vai conseguir entrar na rede, ele não vai conseguir destruir a sua vida, porque o seu discipulador e o seu pastor, o seu líder, e você líder de célula, você ora pelos seus membros. E essa oração é como se fosse uma redoma, te cobrindo, te guardando. Agora eu te pergunto, você tem orado pelos seus membros? Você tem guardado a sua rede? Você, pastor, tem cuidado da rede de discipuladores que Deus te deu? Porque nós somos responsáveis de representá-los perante o Senhor. Então, o primeiro papel que Deus mostra na estruturação é representar diante do Senhor. Aí ele fala o seguinte: olha, depois que representa Moisés, você vai representar o povo diante de Deus. Agora ensina os estatutos e as leis. Deus está falando bem claramente aqui: olha, Moisés, não adianta você só representar, só ficar orando e pedindo para Deus guardar, Deus proteger, Deus mandar o maná, Deus mandar a água na rocha, Deus mandar as aves para alimentação. Não adianta, você precisa ensinar o povo. Você precisa pregar a palavra, você precisa trazer direção, você precisa mostrar o caminho. Então, neste momento, Deus mostra: olha, não adianta somente representar, é tempo de ensinar. Então, Deus usa Moisés para ensinar. Deus usa: olha, é importante representar sim,
Mas é muito importante também você ensinar o quê? A lei e o mandamento. No nosso caso, o evangelho da graça. Por isso que eu insisto, você líder, não adianta, se você é líder de célula, se você é discipulador, é alguém que só reúne no dia do discipulado, você está em defasagem, porque o ensino não se aprende de 15 em 15 dias na quarta-feira. Não aprende dessa forma, você precisa ter alguém mais tempo. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto de inventar, quando eu falo inventar, é dentro da visão. Eu gosto de fazer eventos, gosto de fazer imersões, eu gosto de fazer capacitação, porque é isso que vai capacitar. Nenhuma igreja nossa faz jejum de homens no sítio, mas eu faço questão, porque eu quero equipar os homens dessa igreja, para governar sobre a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Ah, pastor, mas por que você faz isso? Porque tinha um histórico na Zona Leste, que homens não se posicionavam. Falei, que é isso? Não quero isso não. Então, eu instituo o ensino que o homem governa, que o homem direciona, que o homem vai para a frente da batalha e vence em nome de Jesus. Então, é isso que eu e você precisamos entender, o ensino também. Mas também, Jétro fala algo interessantíssimo também para Moisés. Ele fala o quê? Faze-lhes saber o caminho que deve andar. Então, eu busco a Deus, ensino e falo assim, minha irmã, o caminho é esse, é essa a direção. Você está indo para o caminho errado. Ah, pastor, eu estou pensando em um emprego que vai trabalhar 24 horas por dia, eu acho que é de Deus. Não, esse caminho está errado, porque vai tirar você da presença de Deus, vai tirar você da presença do Senhor Jesus, você não vai ter tempo com o Senhor. E aí eu mostro o caminho, não, estou pensando em separar. Não, querido, esse caminho está errado, o caminho é restaurar o casamento. Então o tempo todo, nós vamos mostrar às pessoas o caminho. E o último ele fala, e mostra para eles a obra que devem fazer. Olha que interessante, ele fala o seguinte, Moisés, representa o povo perante Deus, ensina os estatutos e as leis, fazem saber qual que é o caminho que devem andar, e a obra que eles devem fazer. Presta atenção, a obra que eu devo fazer, é fazer o seguinte, vem aqui Marcão, estou caminhando com o Marcão, ensinando ele, representando Deus, diante dele, ensinando as leis, mostrando o caminho, e no final, a obra dele é essa aqui, ó. Isso aí. Pregar. Glória a Deus. Pregar. Eu não. Você é doido. Eu vou pregar a palavra aí, ó. Deus levanta homens para conduzir a igreja. Foi exatamente isso que Moisés Jétro falou para Moisés. Você representa o povo, ensina, mostra e fala qual que é a obra. A obra é pregar o evangelho a toda criatura. A obra é fazer discípulos à imagem e semelhança de Cristo. A obra é destronar o inferno da Zona Leste em nome de Jesus. Essa é a obra. Então Moisés fala, na verdade Jétro fala claramente, usado por Deus para Moisés. Agora, uma vez que eu sei o que eu devo fazer, e por que eu devo fazer, Deus levanta homens e mulheres, para estabelecer e conduzir a igreja. Eu quero falar aqui das funções neste momento, porque se você entender o que deve ser feito, e se encaixar na estrutura, eu quero te falar, você é alguém imbatível, você é alguém inabalável, você é alguém que onde pisar a planta dos seus pés vai conquistar em nome de Jesus. Essa é a verdade. Então, Deus levanta homens para conduzir a igreja, mas só que não é qualquer homem, não é qualquer tipo de pessoa, não é qualquer tipo de coração, existe um padrão. Fala para o seu irmão, existe um padrão. Irmãos, até falando de padrão, eu quero aqui reafirmar, já falei com o presbitério sobre isso, nós não levantamos somente obreiros por frutos, nós levantamos obreiros por frutos e por coração. Alinhamento. Nós não levantamos discipuladores de qualquer maneira. O discipulador tem que estar alinhado com a equipe. Então não é somente frutos, porque frutos é um dos requisitos para crescer, para avançar, mas não é o único. Então você multiplicar, avançar é ótimo, bênção, você está preparado, mas precisa mudar muitas coisas em nós, dentro de nós, mudar muitas coisas dentro do corpo de Cristo, reconhecido. Não levanta-se obreiro se não é reconhecido pela igreja. Então há umas questões importantes. Então, aqui mostra 4 itens, 4 pontos, 4 bases, 4 princípios fundamentais para que um obreiro, segundo o coração de Deus, tenha. Então, Moisés não levantou qualquer tipo de homem.
Não pegou os mais velhos, não pegou os mais experientes, ele simplesmente escolheu um perfil dado por Deus. Então, dentro da nossa estrutura, nós olhamos isso. Então, se você quer ser líder, ser discipulador e obreiro, observe essas atitudes, porque isso vai definir o caráter de Cristo dentro do seu coração. E a primeira atitude, o primeiro perfil que Deus requer aqui em Êxodo, está naquele texto que eu li, está escrito lá: procura dentre o povo homens capazes. Fala comigo, homens capazes. Sabe o que é capacidade? Aqui não está falando somente de capacidade espiritual, está relacionado com capacidade natural. Eu falei para o Neto, é inadmissível ter um obreiro na igreja que não sabe pregar, que não conhece a palavra da nascida. Em Timóteo, Paulo ensina, tem que dominar bem a palavra. Então a capacidade é o estudo, é conhecer a fome de Deus, aí envolve a paixão, envolve o desejo, o estudar, o escutar a palavra, o se alimentar, o compartilhar, o investir na rede. Deixa eu te contar um segredo, discipulador. Se você de fato quer ser discipulador, ou obreiro, pastor, a primeira rebanho é o seu, você sabe disso. Mas as primeiras pregações têm que ser na sua rede. Se você quer ser pastor, faça culto da sua rede. Faça culto numa quarta-feira, faça culto numa sexta-noite, faça uma comunhão e pregue. Toda reunião que você tiver com toda a rede, junte sua rede inteira e pregue. Ministre a palavra, que é ali que Deus vai te capacitar, é ali que você vai ser honrado, é ali que você vai ser apreciado, é ali que você vai ser admirado. Precisa fazer isso. Isso serve para você, líder de célula, que quer ser discipulador. Comece a pregar em dias diferentes da célula. Porque na quinta-feira, sexta, você tem que pregar, você tem que compartilhar a palavra de domingo. Mas o pastor Helder nunca te proibiu fazer um culto de segunda-feira na casa do fulano de tal e pregar uma palavra. Proibiu? Pastor, uma palavra aqui que é sobre evangelística. Faz na segunda-feira, faça um culto só para isso e pregue a palavra. Mas só que não, nós queremos ser levantados, queremos a função, queremos a posição. Eu amei o pastor lá, Ourinhos, qual que é o nome dele? Pastor Celso de Favari. Ele falou algo muito interessante que eu amei. Irmãos, ele se apresentou lá, graça e paz, meu nome é Celso de Favari, eu estou pastor de Ourinhos. Quando eu escutei aqui, eu falei assim, presta atenção. Então, função se ganha e função se perde. Hoje está pastor de Ourinhos, amanhã está pastor em outro lugar. E depois amanhã pode ser que ele não esteja pastor, ele seja pastor auxiliar de alguém. E isso não diminui o Cristo que habita em você. Isso não diminui as características de Cristo que está dentro de você. Você não deixou de ser homem capaz porque perdeu a função. Mas para assumir a função, você precisa estar capacitado. Presta atenção. Você nunca perde a função por causa da capacidade. Não é por causa disso. A função não tem nada a ver com capacidade somente. O Senhor que vai mover. Eu fico pensando, João, na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse. Para quem que ele pregava? Quantos anos ele ficou escrevendo Apocalipse lá? Quantas experiências que ele teve? E nem por isso o Espírito se apartou dele. Foi ele que teve a revelação da volta de Jesus. Presta atenção numa coisa. Você não é a sua função, você é o que Cristo te fez desde o ventre da sua mãe. Vencedor, invicto, alimentado, cheio do Espírito, rei, sacerdote, nação santa. Foi isso que ele te fez. Mas você está hoje discipulador, está hoje líder. Então, primeiro requisito para alguém que para conduzir parte da igreja é alguém que tem capacidade. Homens capazes, fala para o seu irmão, homens capazes. Mas também fala sobre ser temente a Deus. Fala comigo, temente a Deus. Ser temente a Deus fala de intimidade. Presta atenção numa coisa. Como que nós vamos ser alguém, ter na função, alguém que não ora, alguém que não lê a Bíblia, alguém que não escuta palavras, alguém que não faz o curso do trilho do vencedor, alguém que não deseja fazer o seminário lá na Armênia ou online, seja o que for. Como alguém não tem fome da palavra de Deus, porque alguém temente a Deus quer ter intimidade. Alguém temente a Deus chora na presença dEle. Alguém temente a Deus vai buscar a presença do Senhor o tempo todo. Eu lembro que a Soraya falou aqui ontem sobre a questão da nossa época de jovens. Eu trabalhava e estudava, fazia faculdade. E quando eu saía da faculdade, eu ia para a vigília, sexta-feira. Toda sexta-feira realmente tinha vigília. Foi um ano inteiro. Imagine 50 vigílias no ano. Foi o que a gente enfrentou. Nós tivemos 150 dias de jejum. O ano tem 365 dias.
ou seja, a cada 2 dias, eu estava em jejum terceiro, até menos. Foram 150 dias de jejum, nós fizemos este ano, onde todos os dias tinha vigília, toda a sexta-feira. Então era louvor também, vigília, tomava café da manhã, 8 horas da manhã estava no louvor. Depois do louvor, estava na minha célula. Depois da célula, comunhão com a equipe. Depois da equipe, tinha discipulado domingo, 9 horas da manhã. Não era cada 15 dias, Clodoaldo. Os nossos discipulados, na minha época de Radical Livre, era toda semana. Toda semana, 7 horas da manhã na Lapa. Toda semana. Que dia? Domingo. 7 horas da manhã. E quando eu fui casar, que eu vendi o carro, pegar o ônibus 5h30 da manhã. E eu não faltava um discipulado. Sabe por quê? Porque eu desejava ter intimidade com Deus. Eu desejava viver Deus. Desejo ainda, logicamente. E depois disso, tinha os cursos do trilho. Das 9 à 1 da tarde. E aí o pastor Wilson, o pastor Alexandre, me convocava para ministrar louvor, às vezes de domingo à noite. Eu estava lá. Então tinha final de semana que eu não estava em casa. Mas por que disso? Porque eu tinha tanta fome, tanta paixão por Jesus, porque eu queria intimidade. Porque quem teme o Senhor sabe que estar com Ele é a coisa mais preciosa que existe na terra. Viver a igreja, como o Neto falou aqui, é a coisa mais excelente. Se você ainda não experimentou o prazer de viver a igreja, eu não estou falando, se eu perguntar para o Rodrigo, para a Rai, se já teve algum arranhão na família, já teve algum arranhão com o Rodrigo? Já teve? O Rodrigo deu trabalho? Já, Rodrigo? É? Agora te pergunto, por conta disso, eles perdem a intimidade? Se eles forem realmente cristãos, homens e mulheres de Deus, eles nunca vão abrir mão da intimidade, porque a intimidade não está relacionado a problemas, a intimidade está relacionada à minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e eu decidi viver com Ele o resto da minha vida. Decidi ter intimidade. Então, temer ao Senhor é saber que no tempo de vale, dificuldades, e no tempo de montes, eu estarei com o Senhor todo o tempo. Pode ser que tem dias que eu estou bicudo, né, com Deus. Não quero falar com o Senhor hoje, eu estou bravo. Não tenho salário, estou faltando dinheiro, mas por favor, me arruma aí, meu. Às vezes no dia, Deus, obrigado, Pai, que eu estou ganhando 50 mil por mês, glória a Deus, aleluia, santo, santo é teu nome. Não independe a situação que você está, como você é temente ao Senhor, você está sempre buscando a Deus. E terceiro ponto, que é do perfil de quem Deus levanta, é alguém que é homem de verdade. Como assim homem de verdade? Existe homem de mentira? Sim. Homem de mentira são homens que são homens e mulheres, tá? Que são guiados pelas suas circunstâncias, que são guiados pelas suas emoções, que são guiados pela carne. Irmãos, pastor é carne, sim ou não? Eu tenho atitudes carnais, sim ou não? Sim. Deixa eu te falar, eu sou carnal. Prazer, Alexandre Carnal. Você não vai, eu tento evitar você ver o Alexandre Carnal na videira. Você não vai ver, dificilmente. Mas a Sorainha, ela vê, obrigado, pastor. Ela vê o tempo todo. Mas por quê? Mas pastor, então você não está qualificado. Não. Quando eu falo que homens de verdade, é que não se entregam à carnalidade, não se entregam ao pecado, não se entregam às circunstâncias, não se entregam ao que está acontecendo. É um homem que sente, às vezes dá uma carnalidade, mas rapidamente se posiciona. Porque a palavra de Deus, presta atenção, imagine só, aqui o Derek aqui, Gabi, estou líder discipulador, porque está brigado o casamento, não vou fazer discipulado hoje não. Hoje não faço discipulado não, cancela o discipulado de todo mundo aí, estou bravo com a Gabi, e eu não quero discipulado hoje não. É um homem que foi guiado pelas circunstâncias. Quantas pessoas já abriram mão da célula, porque são guiadas pelas circunstâncias? Eu já falei para a Soraya várias vezes, sempre reafirmo, irmã, né? Quando estou bravo, você é irmã. Quando estou bravo com ela, sou irmã. Para irritar. E aí eu falo assim, irmã, olha, é o seguinte, qualquer coisa que aconteça conosco, independente, eu vou fazer o que tem que ser feito para Deus. Porque eu sou um homem de verdade, eu não abro mão, não sou guiado pelas circunstâncias. Quando eu voltar, a gente resolve. Mas só que não vou abrir mão da minha verdade, que é Cristo Jesus. Quando você abre mão do que você faz, quando você abre mão de quem você é, quando você abre mão, você negocia valores, você deixa de ser homem e mulher de verdade. E é guiado por emoções. Eu sinto no meu espírito que muitas pessoas aqui têm sido levado há anos por suas emoções. Têm sido guiado, têm decidido há anos pelas suas verdades na mente e no coração
natural. E o resultado destes anos só é ou é paralisação ou é regressão. Deus não te chamou para regredir, e muito menos para estar paralisado. Deus te chamou para crescer, avançar, conquistar em nome de Jesus, todos os dias da sua vida. Batalhas virão, problemas virão, mas você vai vencer em nome de Jesus todas as suas batalhas. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, você é homem e mulher de verdade? E aí tem um ponto interessante, que Jetro fala para Moisés, que eu fiquei assim, estarrecido, pastor Elner. Por que pastor Elner? Porque o pastor Elner é tesoureiro. Ele fala o seguinte, no último item, a última característica de um homem de verdade, de um homem que conduz a igreja, quando eu falo igreja, não é prédio, tá? Não é pastor, é alguém que está à frente da obra, alguém que está ministrando a alguém. A última característica é alguém que aborrece a avareza. Presta atenção numa coisa. Você acha que um líder de célula, murrinha, um discipulador, mão de vaca, ele vai prosperar na rede? A rede vai crescer? Quero reafirmar, não vai crescer. Mas pastor, como você fala isso? Que teve dinheiro com o crescimento da rede? Tudo. Se o meu irmão Marcos está passando dificuldade financeira, e eu não tenho quebrantamento de ser generoso, às vezes pagar a conta de água, a luz dele, eu não tenho condições de ser líder dele. Se o meu pastor está com um tempo difícil no hospital, precisa de uma cirurgia absurda, e eu não mobilizo a minha rede, a minha igreja, a minha célula, para abençoar o meu pastor, eu não sou digno de estar nessa função. Presta atenção, a generosidade não tem a ver com o valor. Fala comigo, generosidade não está relacionado a valores. Generosidade está relacionado a coração, a disposição de dar por amor à obra. Eu lembro que uma época eu era discipulador já, e tinha um líder de célula. Esse líder de célula, ele era formado em análise de sistema. A esposa dele estava terminando a faculdade de contabilidade. Sabe onde eles moravam? Eles moravam num cômodo no meio de uma favela, em cima da casa da mãe dele. Os dois ganhavam 5 mil reais, isso há 10 anos atrás, e morava lá. Eu fiquei indignado, pastor Cristian. Não com eles, mas com a mentalidade errada. E eles não conseguiam alugar casa em canto nenhum. Então, acostumaram lá, tinha comida da mamãe, a sogrinha ficava com a neném. Então, estava querendo viver aquela vida. Eu falei, não, você é um homem de verdade, você é um líder da igreja, você não pode aceitar essa posição. Nada contra quem mora, mas presta atenção, viver nessa posição não é o que Deus tem para você. Deus quer que você prospere a cada lugar, e cada vez que Ele dá recursos nas suas mãos, é para que você melhore de vida, abençoe sua família e abençoe o corpo de Cristo. Então, o que aconteceu? Eu decidi, falei assim, está disposto a mudar? Estou disposto. Eu aluguei uma casa no meu nome. Eu aluguei a casa, Deus, o Espírito Santo me falou isso. Peguei um bairro top para ele lá, um aluguel que cabe no bolso dele, fui lá. Irmãos, pergunta para ele se ele quer voltar para onde ele estava. Não, ele trabalha bem, a mulher é contadora formada, hoje eles já têm o apartamento deles, para a glória de Deus. Mas porque alguém teve disposição de ser generoso, alguém que não foi amante da avareza. Sabe o que acontece muito com muitas pessoas? O problema é dele. Se ele não comprar o livro de jejum, o problema é dele. Ele não tem dinheiro? O problema é dele. Se ele mora em outro lugar, o problema é dele. Se o casamento está ruim, o problema é dele. Se faltou água, ele tem que orar. Mas sabe, Deus espera de você generosidade, tanto para a obra, como para a sua liderança, como para os seus liderados. Então esse coração abençoa, esse coração tem a ver com Cristo. Então Jetro fala claramente, aborrece a avareza, ou seja, pessoas generosas. Então, Deus faz algo interessante. Ele mostra o porquê e para quê, ensinar a palavra, mostrar o caminho que deve andar, mostrar o caminho e qual a obra que deve fazer. Ele mostra os requisitos, aí ele separa. Aí Jetro vem e fala assim, olha, separa homens, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E aqui você faz a separação, porque esse tipo de trabalho vai fazer com que aqueles de 10 cuidem daqueles 10.
E aqueles que estão de 100, em geral, vai cuidar da liderança. Aqueles que de 1000, vai cuidar dos 10 que estão liderando 100. E aí só vai chegar para você, Moisés, o problema chamado algo grave, algo realmente que ninguém conseguiu resolver. Eu fiquei olhando, observando, deu certinho, irmãos. O de 1000 aponta para os nossos pastores de rede. Fala assim, eu terei uma rede de 1000, pastor de rede, em nome de Jesus. Os de 100 apontam para os nossos discipuladores. Fala assim, eu vou ter uma rede de 100 em nome de Jesus. Os de 50 apontam para os nossos líderes. E aí os de 10 apontam para os nossos líderes em treinamento, anfitriões e assim por diante. Presta atenção. Deus organiza dessa forma porque Ele quer crescimento. Fala para o seu irmão, só existe estrutura para estabelecer crescimento. Não existe estrutura para outra coisa. Então, com essa estrutura perfeita, fala comigo, é perfeita. Porque foi Deus que nos deu aqui através de Êxodo. Por que nós perdemos pessoas? Por que nós fechamos células ainda? Por que as pessoas vão embora das nossas células, vão embora da nossa igreja, vão embora do corpo de Cristo? Por que isso acontece? Porque existem falhas tanto no homem como na célula. E aqui eu quero focar mais na célula hoje, não quero falar de você pessoalmente, mas eu quero te ensinar o caminho de uma célula crescente, que inicia, que cresce de forma madura, de forma saudável e multiplica. Para que você entenda claramente qual ponto que você está. Irmãos, às vezes estamos no CTL, ministrando aula, pergunta, qual fase está a sua célula? Os irmãos não sabem nem o que é fase. Não sabem nem qual que é a fase da célula, o que é fase de célula. Então a célula tem um começo, tem um processo e tem um final. Fala para o seu irmão assim, a célula tem um começo, tem um meio, processo e o final. Ela tem que começar e concluir. E aqui, irmãos, eu estou bem mais técnico do que o próprio Neto, porque eu preciso te ensinar aqui hoje, e a pastora, ontem, porque eu preciso ensinar para você o processo do crescimento de uma célula. Não existe um crescimento de célula sem processo. Não existe um crescimento de célula sem você entender a estrutura e definir etapas. Não existe crescimento na sua vida, porque sem você colocar o caminho que você vai andar, como você vai chegar até Goiânia, como o Neto falou aqui no começo. Se você não entender como chegar em Goiânia, se trabalhar, se estruturar, se preparar para isso, você não vai chegar em Goiânia, você vai parar em Minas Gerais, em Uberaba, Uberlândia, porque vai acabar a gasolina, vai faltar dinheiro. Você precisa se preparar. A célula é a mesma coisa. Existem fases que precisam ser cumpridas, porque Deus vai abençoar. Pastor, isso não é religiosidade? Não, meu querido, isso aí é inteligência espiritual, porque o que já deu certo em Êxodo, vai dar certo na minha vida, em nome de Jesus. O que deu certo lá para os apóstolos, vai dar certo aqui na igreja, em nome de Jesus. Por que você quer reinventar a igreja? A igreja já existe há mais de 2000 anos, através de Jesus Cristo. A igreja foi implantada, a igreja primitiva, em Atos, e você quer inventar a igreja? Para com isso. E nós, como pastores, eu acredito muito no nosso presbitério, nosso conselho apostólico, o que são homens de Deus, íntegros, apaixonados pela obra, pelo reino de Deus. A visão que Deus deu para o nosso pastor Aloysio, pastor Wilson, são a visão que faz crescer, que faz avançar, faz você cumprir o propósito de Deus. Eu vou reafirmar o que minha esposa falou ontem, o nosso alvo não são os 1000. Eu estou falando todos dos 1000, né? Mas o meu alvo, principal não são os 1000. Meu alvo principal é formar Cristo no seu coração. É Cristo ser formado em você, e você ser alguém, em dezembro, melhor do que você começou, financeiramente, espiritualmente, no seu casamento, com os seus filhos. Presta atenção, se o pastor Elner melhorar no casamento, prosperar, os seus filhos serem mais abençoados, mais revelação, e ele tem mais experiências com Deus, qual que é o resultado disso? Aquilo.
Aquilo lá é somente para você enxergar. Mas se você não entrar no processo da estrutura, aquilo vai ser um sonho para você. Sabe o que é sonho? É quando eu não tenho disposição de entrar no processo. Sabe o que é realidade? Quando estou disposto a entrar no processo e fazer acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Você precisa decidir se quer viver um sonho dos 1000 em dezembro, ou a realidade dos 1000. Fala para você assim, o sonho não requer processo, não requer estrutura. A realidade requer que você mergulhe na estrutura. Quero que você entenda isso nessa noite, nessa manhã. Prego muito de noite, né? Então perdemos pessoas porque nós estamos em defasagem na nossa vida, nas nossas células. Mas só que eu quero falar da célula porque não tem como ser algo errado a célula. Não tem como não multiplicar. Ei, líder de célula, deixa eu te falar algo muito importante. Não tem como não multiplicar em um ano. Pastor, isso é difícil falar. Eu quero reafirmar. Não tem como não multiplicar em um ano. Só se Deus quer fazer algo na sua vida pessoal. Eu fiquei com discipulador 2 anos e não multipliquei uma célula. Teve um ano, Marcão, que eu levei apenas 5 pessoas no encontro. De 6 encontros que teve. Fiquei muito mal. Mas naquele ano Deus estava forjando as minhas convicções. Porque tudo que a visão ensinava, eu fazia. Tudo que a estrutura me ensinava, requeria, eu estava fazendo. Então nessa condição, sim, às vezes não multiplicamos. Mas isso é uma condição muito particular da Renata, da Rayane, do pastor Helder, do Rodrigo. É algo particular, não é para a igreja inteira. Não é para todo mundo. A grande maioria não multiplicam porque não entram no processo. Não aceitam o processo. Mudam o processo. Ou simplesmente não fazem o processo. Porque a unção está na visão. Fala comigo, a unção está na visão que Deus nos deu. Não tenha dúvida disso. Então, vamos comparar isso com uma situação de um bebê. Um bebê que nasce, ele precisa de cuidados especiais, muito mais que você que é adulto. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser abençoado, ele precisa dormir, ele precisa ser limpo. Então o processo do crescimento de uma célula é o crescimento de uma criança. Se você não trabalhar cada etapa dessa criança, ela vai ser uma criança deficiente com 5, com 7 anos. As irmãs dos kids sabem, melhor que eu ainda, que se forma o caráter de uma criança até 7 anos. Se você deixar para formar o caráter do seu filho, depois de 3, 4 anos, porque ele não entende ainda, então continua nessa pegada para ver onde ele vai fazer, o que ele vai fazer. A partir do primeiro ano, meus filhos eram disciplinados desde o primeiro dia que nasceu. Como assim, pastor? Você batia nele? Lógico que não. Sou doido. Mas só que, dava 3, 4 dias, a Soraya colocava ele no berço para dormir. Dava 7 horas da manhã, ela abria a janela para a iluminação entrar nos olhos dele, para ele saber que é dia. Dava 11 horas da noite, ela fechava tudo, desligava tudo. Ele ficava reclamando lá e deixava ele lá, até dormir. Só se estivesse doente, chorando, né? Por quê? Precisava já disciplinar ele, ensiná-lo o que é dia, o que é noite. Então, se você não ensinar os seus membros na sua célula, líder de célula, você, membro de célula, ajudar o seu líder nessas fases, fatalmente não multiplicaremos. Eu quero te falar, multiplicar também não é o nosso objetivo. Fala para o seu irmão assim, multiplicação de célula não é nosso objetivo. Como assim, pastor? Você está doido? Nós somos igreja celular, sim. Mas somos uma igreja celular para gerar vínculos, para formar Cristo nas pessoas. E como consequência vem a multiplicação. Para de ficar pensando, deixa eu te falar algo muito importante. Seu pastor é desse jeito. Para de ficar pensando no resultado. Admire o processo. Para de ficar pensando aonde você vai chegar. Preocupe-se com o próximo passo. Nós somos pessoas que ficam só olhando os 1000. Sinceramente, vai ter pessoas aqui, em nome de Jesus, que não tenha, mas ficar olhando os 1000. Aí todo mundo multiplicou célula, todo mundo multiplicou rede e você não fez nada. Porque só ficou assim, ó, 1000. Carro velho, né? Sabe, eu estou olhando aqueles 1000 e eu falo isso para que você não esqueça que nós vamos chegar lá. Mas a minha maior preocupação é o que o pastor Helder vai fazer em fevereiro com a rede dele. O que o Marcos e a Marília vai fazer com a rede dele em fevereiro.
chegou fevereiro aí, o que você, líder de célula, está fazendo com a sua célula em fevereiro? E na verdade, a minha preocupação é o que você vai fazer nos próximos 15 dias. E se eu fosse líder de célula, eu já estaria preocupado com o que eu faria na próxima semana. Sabe por quê? Porque antes dos 1000 vem um processo. Você precisa enxergar isso de uma vez por todas na sua vida. Pare de ficar olhando para resultados. Foque no processo que Deus te colocou. Pare de ficar admirando onde você quer estar. Trabalha onde você está hoje. Lógico, não tira os olhos de lá. O autor e consumador da fé. Mas o que Paulo fala? Eu prossigo para o alvo. Ou seja, prosseguir significa, eu dou um passo após o outro, até chegar o alvo. E falo que meu alvo é Cristo. Então, prossigo para o alvo. Ou seja, eu estou de olho no meu próximo passo. Eu pergunto para você, jovem, que está terminando a faculdade, a escola, terceiro ano, segundo ano, qual que é o próximo passo seu, profissionalmente? Você, jovem, que está no estágio, qual que é o próximo passo para o CLT, ou para a sua empresa? Você, adulto, que casou há 1 ano, faz 1 ano que você casou, qual que é o próximo passo para o segundo ano? Você que acabou de assumir uma célula, qual que é o próximo passo para a sua célula? Preste atenção nisso, querida. Se você não souber o próximo passo, o resultado se torna um sonho, se torna uma fantasia na sua vida. Precisamos hoje decidir andar em processo. Então eu quero te mostrar rapidamente, em 5 minutos, 10 minutos, tá? O processo da célula. São 4 fases, fala comigo, 4 fases. Vamos lá, primeira fase, segunda, terceira, evangelismo. Quarta, multiplicação. Fala comigo assim, comunhão, edificação, evangelismo e multiplicação. E aqui, eu quero comparar com uma criança, rapidamente. Então, a fase da comunhão é aquela chegada do neném. Olha aqui para mim. É aquela chegada do neném. Um ser estranho entrou na minha casa. Você vai para uma nova casa de anfitrião, você vai para um novo ambiente, novas pessoas, às vezes pessoas que estão há pouco tempo com você na célula antiga, multiplicou. Então aquela nova fase, essa fase requer de você um conhecimento mais profundo dos irmãos, intimidade. Na fase de comunhão, você tem mais tempo com os irmãos. Eu fico indignado, olha aqui para mim, eu fico indignado com você líder. Olha aqui para mim, eu fico indignado com você líder, se na fase da comunhão, você não visita pelo menos a cada 15 dias seus membros. Não tem como, está na fase da comunhão, você não come com o seu irmão, você não vai ter tempo com ele não conhece a sua casa, você não sabe o dia do aniversário dele, oh Deus, tem misericórdia. São coisas importantíssimas na comunhão que você trabalha, você investe. Irmãos, sabe como eu cresci as minhas células? No dia do aniversário do meu membro, eu fazia a maior festa na célula, e convidava os pais, os periquitos, o papagaio, o cachorro, convidar os irmãos, os primos, todo mundo daquela que é importante para ele, para essa célula, falando que era aniversário dele, que era muito importante estar lá, e dessa família sempre ficava 1 ou 2 na célula. Presta atenção, líder de célula, se você tem 5 membros na sua célula, esses 5 membros têm primos, tios, amigos e irmãos que ele ama. E se você no dia do aniversário dele chama esses primos, tios, amigos e irmãos, vem 10 pessoas a mais, é um evento ponte na sua célula, sim ou não? Sim, querido. Mas só que você não sabe nem o dia do aniversário, você não tem nem intimidade para comer com seu irmão, você não conhece os pais. Jovens, em nome de Jesus, conheça os pais dos seus jovens, conheça os irmãos dos seus jovens. Adultos, conheça os filhos dos seus membros, conheça quem são os parentes mais próximos, onde ele mora. É nessa fase da comunhão você vai fazendo isso, gerando isso, porque a criança requer todo cuidado. A mãe não tira do colo, você vê as irmãs aqui com o neném pequenininho, fica aqui no colo, aqui o tempo todo, mamando, e está aqui o tempo todo. Por quê? Intimidade, precisa conhecer, quando está com fome, quando não está com fome. Se você não conhecer, você não vai conseguir alimentar corretamente. Aí eu vou na casa do Danilo, verifico que ele tem dificuldade financeira, qual é o investimento que tem que fazer nele? Financeiro, orar, milagres, ajudá-lo, investir na vida dele, incentivá-lo para ele crescer profissionalmente. Mas você está preocupado com o número de célula que o pastor cobra de você. Sabe, a fase da comunhão é para você ter intimidade. Fala para o seu irmão, comunhão
gera intimidade. Então é tempo de incluir todas as pessoas novas no processo. E por isso que nós ministramos a visão, as 4 lições, fazemos os pactos, colocamos data de multiplicação no final, depois de um mês, mais ou menos, porque você precisa entender, e levar as pessoas a entender que existe um processo na célula. Essa é a fase da comunhão. E eu quero te mostrar algo, que é a coisa mais importante da primeira fase da comunhão. A primeira fase da comunhão, ela requer ganhar coração. Fala comigo, ganhar o coração. Vem aqui, Rodrigo, rapidinho. Rodrigo eu já conheço, e eu sei, pelas atitudes dele, pela forma que ele me trata, que eu já ganhei o coração dele. E o que eu fiz para ganhar o coração dele? Marcar a vida dele. Marquei no casamento, marquei nas finanças, dei palavra de conhecimento, e tudo que foi declarado na vida dele aconteceu na vida dele e da Joyce, em pouco tempo. Quando você marca a vida das pessoas com o poder de Deus, que é a palavra de amanhã cedo, as pessoas se tornam gratas e reconhecem a sua autoridade. Na fase da comunhão, líder de célula, discipulador, é tempo de você ganhar o coração das pessoas. De que maneira? Conversando bem, sendo legal, marcando no espírito, marcando com poder, marcando com unção. Então tem pessoas aqui que eu marquei muito o coração, em pouco tempo. Por quê? Porque liberei uma palavra, declarei algo. Então, o Rodrigo aqui é um exemplo de alguém que foi marcado pelo pastor Elner também, muito marcado pelo pastor Elner. Se o Rodrigo for falar do pastor Elner, eu ia falar só coisa boa, porque ele foi marcado pelo pastor Elner. Hoje o pastor Christian é o pastor, mas o Rodrigo foi o anjo da guarda dele. O pastor Christian é eternamente grato ao Rodrigo, porque um dia o Rodrigo marcou o coração dele. Presta atenção, você multiplica e cresce quando você marca pessoas. Aí você quer levantar líder que não tem nem o coração da célula. Aí você quer levantar o líder que não gerou ninguém, não marcou ninguém na célula. Eu estou te ensinando o segredo de uma célula que fecha, o segredo de uma célula que abre. O segredo de uma célula que fecha é quando o líder não ganha coração. O segredo de uma célula que abre é quando o líder ganhou o coração. O segredo que a célula multiplica é quando o líder ganhou o coração e multiplicou o mesmo coração. Pode sentar, obrigado. Então, a fase da comunhão é para isso. É tempo de marcar pessoas profundamente. Segunda fase, a fase da edificação. Então, um bebê, rapidamente aqui, estou terminando. A equipe de louvor já pode subir. Um bebê começa a emitir sons e começa a andar. É neste momento de dar direção, de ensinar. É tempo de firmar verdades dentro deles. Uma vez que eu ganhei o coração, presta atenção. Se o Rodrigo está na posição errada no casamento, está na posição errada financeiramente, se é alguém que não é fiel ao Senhor, alguém que falta em culto, o que tem que fazer? Firmar estacas dentro dele. Rodrigo, se está errado, você não pode faltar nesse culto. Rodrigo, vamos nessa posição, muda essa atitude no casamento. Então, na fase da edificação, você vai perceber quem são os seus 40 valentes de Davi. Presta atenção uma coisa, olha aqui para mim. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, ele foi com 400 homens, fala, 400 homens. Fala mais firme, 400 homens. Quando ele saiu da caverna de Adulão, esses 400 foram transformados, mas somente 40 se tornaram os valentes de Davi. Sabe o que isso aponta? Que todo mundo que está na sua célula, nem todos serão seus discípulos, mas que dentro da sua célula, existem os valentes do Edson, os valentes do Fábio, os valentes da Josi, os valentes do Elner, os valentes do Cristian, os valentes do Marcos. Toda a célula, pastor, na minha célula não tem nenhum valente, então o problema está no Davi, que é você. Repetindo, toda a célula tem um valente. Se você não tem valentes com você, o problema está no Davi, que é você. Está faltando intimidade, está faltando poder, está faltando marcar corações. Não existe uma célula que Deus constitua que não tem pessoas que vão andar com você. Toda célula constituída não é vontade de homens, é vontade de Deus. E se Deus deu, ali está Davi e os seus 40 valentes em nome de Jesus. Então, nessa fase, é tempo de gerar equipe, é tempo que Deus vai mostrar os seus próximos líderes em treinamento, é tempo de um alimento mais sólido, focado no propósito. Nessa fase de edificação, se fala de propósito.
Você não fala mais do carrinho da pessoa, do casamento. Você fala assim, mas você foca a pessoa no reino de Deus. Você fala do reino, você ministra reinos. Na visita você aponta o reino de Deus. É tempo de levar os irmãos à experiência com um propósito. Amém, irmãos? Terceira fase, é a fase do evangelismo. É quando o bebê saiu da fase de bebê e se torna criança. Ele começa a ser um pouco mais independente na sua locomoção, na sua forma de ser. É o momento de desafiar a novas experiências. Então a fase de edificação passou. Você já deu alimento sólido, já ensinou o que pode falar, o que pode tocar, o que não pode tocar. Agora você vai liberá-lo. Vamos, Rodrigo, já falei sobre casamento, já falei sobre as finanças, já te mostrei o que é propósito, agora você vai aplicar em nome de Jesus. Fala assim, mostra 10 amigos seus. E ia falar assim, tá. Você tem contato? Tenho. Vamos orar alguma semana. Vamos fazer jejum 7 dias. Eu e você, jejum 7 dias. Porque daqui 7 dias nós vamos visitar os seus 10 amigos. E em nome de Jesus, ou todos eles, ou pelo menos 3. Vamos colocar como alvo. 3 vão se converter em nome de Jesus. Você percebeu o que é a fase do evangelismo? Eu desafio as pessoas a serem independentes do Senhor. Eu desafio as pessoas a responder ao chamado. Na fase do evangelismo, eu desafio as pessoas a conquistarem vidas, gerar discípulos. Irmãos, não tem uma vez que eu apliquei o evangelismo nas minhas células que ela não aconteceu, que não trouxe vidas. Sabe por que eu cheguei, às vezes, 2 anos sem multiplicar a rede, e depois outros 2 anos saí de uma única célula, discipulador de uma célula, eu era assim, e tornei 70 pessoas, porque eu nunca abri mão das fases, e passava as fases e não acontecia, o que acontecia comigo, eu dava restart, mas eu não abria mão do processo. Então o evangelismo é para isso. Então nessa fase da célula, é muito evento, é monte, é casa de milagres, é casa de paz, é evento ponte, é visita nas casas, célula rodízio. São 3 meses intensos, ensinando o povo a evangelizar, ensinando o povo a amar, ensinando o povo a correr atrás de vidas. Sabe o resultado de tudo isso? Equipe formada, vida sendo salva, Clodoaldo. Aí vem a fase da multiplicação, aonde eu estou olhando o fruto do penoso trabalho de quem? De Cristo, não meu, porque eu sou apenas um instrumento na mão dele. Então a fase de multiplicação é a fase da criança ser menos dependente dos pais e fazer as coisas mais sozinho. Sabe o que vai acontecer? Vou pegar o Rodrigo, eu peguei como exemplo no começo. Rodrigo, hoje você vai ministrar a palavra da célula. Rodrigo, hoje você vai atrás do Bruno, o Bruno vai ser seu discípulo, você vai cuidar dele, e ele vai ser seu próximo líder de treinamento. Se eu não consigo, eu não sei falar, toma aqui o esboço, toma aqui a palavra, vamos aqui orar, e você vai embarcar, Deus vai te usar. Rodrigo, hoje você vai conduzir o discipulado da célula. Rodrigo, hoje você vai ministrar o louvor e o poder vai cair. Você ora por curas. Essa semana que vem vamos fazer o seguinte, vamos orar por cura, porque eu preciso mostrar que o próximo líder é tão bom quanto Moisés. Josué é tão bom quanto Moisés. Eu preciso mostrar. O que o povo falou para Moisés, para Josué? Tão somente Deus esteja com você, assim como esteve com Moisés. Eu peguei o Rodrigo, todo catimbado, ensinei, fiz comunhão com ele, amei, ajudei a tirar os carrapichos são os pecados, as carnalidades. Depois introduzi verdades do propósito, vi atitudes erradas, fui corrigindo com ele, meses a fio. Depois disso, incentivei ele a visitar pessoas, a conquistar sua família para Jesus, amigos para Jesus, e no final estou apresentando ele para a célula como próximo líder. Essa fase da multiplicação é a fase que quem vai com o Rodrigo, quem vai comigo. Por que eu estou te falando isso? Porque na fase no processo, ele gera desgaste. Fala para mim, todo processo gera desgaste. Mas qual o desgaste? O pastor Christian ministrou lá no jejum de homens, falou, não é o desgaste de estar, nossa, não aguento mais. É você suar, que nem eu, quando eu prego aqui eu sou. Eu chego em casa assim, quebrado, porque eu sirvo com o meu pastor, né? Segundo o Tiago Pires, eu sou o pastor do Axé. É que eu não paro quieto. Eu chego em casa assim, eu esqueço, tenho 40 anos já, então eu chego com
corpo assim, ai, tá doendo é tudo. Mas eu chego tão descansado e satisfeito, desgastado, porque pulei o culto inteiro, mas satisfeito porque gerei algo nas pessoas. Então, a fase da multiplicação é fase de colocar novos sonhos nas pessoas. Conquistamos até aqui, mas Deus tem mais para nós. Então, para tornar um bebê em alguém que fará a diferença na sociedade, na vida, é necessário que você se desgaste. Mas para tornar uma célula viva, com propósito, multiplicada, é necessário que você se desgaste. Mas presta atenção em uma coisa: o principal desgaste já foi feito lá na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Agora o seu desgaste é só um: fazer como Jetro, como Moisés escutou Jetro, ensinar a palavra, ensinar o caminho, mostrar a obra. E com certeza, deste processo, você vai gerar homens de verdade, homens que não são avarentos, homens cheios do Espírito, homens valentes, homens maduros, para que nós conquistemos a nossa geração para Jesus. Fique de pé neste momento. Eu queria convidar todos os líderes de célula aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Eu quero que você receba a imposição de mão do seu discipulador, do pastor. Todo líder de célula vem aqui à frente. E que você, essa estrutura que foi ministrada pelo Neto e por mim, entre no seu coração como verdade. E você desfrute dessa verdade plena na sua rede. Querido, olha aqui para mim. Não tem como não multiplicar em um ano. Porque como pastores, como discipuladores que estão aqui, já experimentamos isso em nossa vida. Por isso que estamos na função discipulador, na função pastor.